Bem, boa noite então a todas e todos. Eu sou a Fefe Gali, eu sou Ialorixá, eu sou cientista das religiões, eu sou uma estudiosa das religiões, principalmente as religiões de matriz africana, e sou também artista, né? Sou do campo das artes, enfim. E eu comecei há um mês mais ou menos fazer esse trabalho aqui. Foi por conta de alguns questionamentos que eu comecei a receber de pessoas, preocupadas com algumas coisas, me fazendo perguntas, e eu vi que as perguntas eram repetitivas, então eu decidi começar a fazer lives no TikTok para ajudar as pessoas, né, nas suas dúvidas, nas suas angústias, nas suas buscas, né, por um entendimento melhor, mais adequado, tal. Porque dentro da religião da Umbanda e do Candomblé, é muito comum, na verdade, as pessoas se recusarem a ensinar determinadas coisas, ou você não tem idade para isso, ou você é jovem demais, ou então ter, às vezes, uma afinidade com uma pessoa e ensinar coisas a ela sem que ela esteja pronta para aprender aquilo, e a pessoa usar aquilo em benefício próprio ou para fazer coisas para prejudicar o próximo. E isso é muito grave, isso é muito sério. Então, por isso que eu comecei a trabalhar, comecei a fazer lives aqui, para esclarecer essas coisas que ninguém fala, tá? Todo mundo que trabalha com isso, que lida com essa temática, não fala especificamente dessas questões. E cada vez mais eu tenho recebido, por exemplo, perguntas e questionamentos, e assim, com relação a essa questão das demandas em si, do feitiço, da demanda, enfim, né, das amarrações, eu fiquei muito preocupada, porque assim, eu toquei nesse assunto uma vez, e de repente ele virou assim o assunto mais debatido dentro da minha conta no Facebook, dentro da minha conta no TikTok, enfim, outras também no YouTube. E muitas pessoas dizendo que são, né, acometidas, né, por demanda o tempo todo. Eu o tempo todo, né, só acontece comigo direto, estão mandando a demanda para mim direto, porque não sei o quê. Então, assim, pensando por esse prisma, eu preparei hoje uma atividade que é o seguinte, né? Eu falei que ia falar hoje com vocês sobre essas questões de demandas, feitiços e amarrações novamente, porque já é a segunda vez, né, a segunda live falando sobre isso. Porque muita gente disse, eu não consegui assistir, eu não vi, não sei o que, eu não consegui ver o vídeo, eu vi o vídeo, mas não foi a mesma coisa, tal, entendeu? Então, assim, nesse momento eu estou fazendo essa live para as pessoas que me solicitaram que fizesse novamente, que debatesse novamente esse tema, essa temática, né? E também para fazer, antes de qualquer coisa, um questionamento, né? Vocês podem também ir curtindo a live, por favor, tá? Quem for entrando, quem tiver, vai lembrando de curtir, vai lembrando de compartilhar com amigos, enfim, com familiares, com, né, as pessoas da família ou conhecidos que vocês sabem que gostam desse tema, né? Ele não é um tema só para pessoas de Umbanda e Candomblé, só para pessoas de religião de matriz africana. Ele é um tema, na verdade, de interesse de qualquer pessoa que lida com isso, com o campo da espiritualidade. Porque qualquer pessoa que lide com o campo da espiritualidade pode estar no patamar de manipulação da espiritualidade. E é possível manipular a espiritualidade, né? Existem aquelas pessoas que praticam a espiritualidade e existem aquelas pessoas que acham que a espiritualidade, o mundo espiritual está ali à disposição delas, para elas usarem como elas quiserem, para elas fazerem as coisas que elas quiserem. Tipo, eu tenho o orixá do meu lado, se eu quiser fazer alguma coisa para alguém, entende? Né? Eu faço e pronto, enfim,
É um negócio, é uma coisa assim, muito comum dentro das religiões de matriz africana, mas também em outras também. Né? Por exemplo, na religião católica, eu não sei se eu já falei isso em algum momento, mas eu morei no convento, eu quase fui freira, né? E uma vez uma das meninas que moravam com a gente no convento, ela pegou a hóstia e ela, ao invés de ela, né, ela deixou a boca bem seca, colocou na boca, saiu e ela tirou. E ela levou a hóstia porque ela queria destruir uma outra, que era uma outra menina que vivia com a gente ali, porque ela não gostava. O que ela ia fazer eu não sei, mas segundo ela, a avó dela sabia um feitiço que poderia fazer para calar a outra, para a outra não conseguir mais falar, mais conversar, entende? Para que ela pudesse ficar calada e ela ficar numa situação um pouco mais confortável, que era o que ela queria. Ela não suportava a voz da outra pessoa. Então veja como isso, na verdade, é uma coisa absurdamente ridícula em alguns pontos, mas é compreensível. Nós podemos compreender, nós podemos entender desculpa só um pouquinho aqui. Nós podemos compreender que as pessoas não vão ter, na verdade, uma maturidade, né, ou segurança suficiente para não agir dessa maneira, para não ter esse tipo de atitude, tá? Então o tema de hoje é, de novo, né, demandas, feitiços e amarrações. Mas hoje eu vou falar eu vou por um outro caminho, não é o caminho que eu fiz já na semana passada, tá bom? Então, assim, essas procuras constantes, e hoje de manhã alguém fez um comunicado ali no vídeo que está postado no Facebook, no YouTube, né? Vocês podem procurar lá, todas as lives eu posto depois no YouTube, dizendo que também ele recebe muita demanda, que ele sofre muito com isso, que é o tempo todo, tal, né? E tem pessoas que são perseguidas mesmo por alguém que está ali o tempo todo tentando derrubar essa pessoa. Então eu fico no pé daquele ser, né, a minha vida inteira. O tempo vai passando, os anos vão passando e eu estou no pé daquela pessoa tentando derrubá-la, tentando derrubá-la, tentando derrubá-la. Então tem que buscar meios para que isso não aconteça. Então, aí eu faço a seguinte pergunta: você já se perguntou qual o motivo para tanta demanda enviada a você? Em algum momento você parou para pensar, né? Porque existem pessoas, às vezes, que estão sempre achando que, fizeram macumba para mim, fizeram trabalho para mim. E nem sempre alguém fez trabalho para você. Às vezes existem situações que você mesmo fez alguma coisa e você acabou sendo respingado por aquilo que você fez, por algo que você fez de forma equivocada. Ou fez alguma coisa que você não deveria fazer, não estava ainda, não era o seu papel, não estava nas suas atribuições, no seu tempo de conhecimento, no seu tempo de iniciação, fazer aquilo, tá? Então, assim, esses cuidados a gente também tem que ter, porque tudo que tem de bom no candomblé e na umbanda, e também em outras religiões, claro, né, na própria vida, também pode servir para o mal. Aquilo que eu aprendo, entende? Fazer, que é uma coisa boa, que é, por exemplo, fazer um banho para uma pessoa se sentir melhor quando ela está muito mal, está muito para baixo, ou tem algum tipo de doença, ela está se sentindo mal, ela não está conseguindo se levantar. Aquele mesmo banho que serviu para levantar aquela pessoa pode ser feito para derrubar outra, vai depender da mão, vai depender de quem faça aquilo, qual é a intenção e o que se coloca ali também naquele banho, entende? Para quem ele é feito. Por exemplo, só para ficar claro uma coisa aqui, pegar um filho de Ogum e virar uma garrafa de dendê na cabeça dele é uma coisa, né? É benefício para ele, é benéfico para ele. Agora, pegar um filho de Oxalá e virar uma garrafa de dendê na cabeça dele pode ser uma destruição da vida dessa pessoa. Então veja, uma coisa que é benéfica para um, que é boa para um, né, para o outro pode ser um porrete na cabeça, entende? Pode destruir, derrubá-la para sempre, ela nunca mais conseguir se levantar. Então é nesses pontos que eu quero pegar, tá?
Assim, pessoas, por exemplo, também eu quero pegar naquele ponto das pessoas que se auto-intitulam, né? Ah, eu sonhei que eu era feito de santo, que eu tinha feito santo. Quando eu acordei de manhã, eu senti que tinha uma coisa estranha na minha cabeça, tal, não sei o quê. Aí eu fui conversar com a mãe de santo, e com o pai de santo, e ele disse para mim que eu fui feito no santo no sonho. Agora eu sou pai de santo, eu posso fazer isso? Não, gente, isso não existe. Você não dá o que você não tem. Você não tem nada se você não recebeu de quem tem para te dar. Se eu estender a mão para te dar um ovo, mas não tiver um ovo na mão, você não vai receber um ovo, porque eu não tenho ovo para dar. Então, se você não recebeu, como é que você vai ter um ovo também para depois dar para esse mesmo ovo para outra pessoa? Você precisa receber de alguém que tenha para te dar, tá? Então existem pessoas que acham que sempre tem alguém fazendo feitiço para ela, né? Às vezes essa pessoa é insegura ou mesmo ela tem medo de revide do seu próprio comportamento. Tem pessoas que têm um comportamento que às vezes é meio duvidoso dentro da casa, né, de candomblé ou de umbanda. As pessoas não curtem muito algumas coisas que ela faz, enfim. E daí às vezes ela está sempre preocupada, sempre com medo de que alguém esteja fazendo algum trabalho, alguma coisa para ela. E existem pessoas que também estão fazendo sempre alguma coisa para alguém, porque está sempre com medo, sempre preocupada, sempre achando que alguém está a fazer, mandar feitiços para ela. Então ela fica sempre armada. Andar armado, minha gente, tem uma coisa que é muito interessante, assim. E eu creio que eu não falei isso na live anterior, e eu devo falar isso aqui para vocês. Vamos pensar num guerreiro com uma espada de aço. Tá? Uma espada grande de aço. Esse guerreiro, ao invés de ele andar com a espada na bainha, ele anda com a espada na mão, porque ele tem muito medo, ele é inseguro. Então ele tá com a espada o tempo todo na mão, assim, o tempo todo ali armado, né? Tipo, segurando a espada. O que vai acontecer com essa pessoa? O que vai acontecer com esse guerreiro? Vai chegar uma hora que ele não vai ter braço, ele não vai conseguir mais se defender quando alguém tentar atingi-lo, porque ele não vai ter força. É mais sensato manter a espada na bainha do que ficar segurando ela assim. Vai doer suas costas, vai doer sua mão, seu braço vai ficar mais fraco. Então mantenha na bainha, você sabe como tirar da bainha. No momento em que precisa, nas costas ou na cintura, no momento em que você precisa dela, você puxa e você vai ter força para se defender. A mesma coisa acontece com relação às demandas. Eu não estou tentando negar que realmente exista essa questão de demandas, que as pessoas recebam. E que tem gente mal intencionada, tem pessoas muito mal intencionadas dentro das religiões, né? E nós estamos nas religiões justamente porque nós não somos seres perfeitos. Se nós fôssemos perfeitos, nós não precisaríamos, nós não buscaríamos a religião. Nós buscamos a religião porque nós precisamos dela para nos sentirmos, né, seres melhores. Para melhorarmos, para crescermos enquanto ser humano, para amadurecermos enquanto ser humano, para aprender a respeitar o próximo, para aprender a lidar com o diferente. É por isso que nós vamos atrás de uma religião, né? É isso que nos faz procurar uma religião. Bem, as religiões de matriz africana, como Candomblé e Umbanda, né, a santeria também em Cuba, foram fundadas com diversos objetivos, mas uma característica comum é a busca pela conexão com as divindades e espiritualidade africana. Então veja, são religiões, elas não são religiões africanas, elas são religiões de matriz africana que buscam se conectar com os ancestrais africanos. Então, se eu não faço as coisas da maneira como devem ser feitas, se eu faço as coisas do meu jeito, do jeito que eu acho que eu não estou em conexão com os meus ancestrais, eu não estou em conexão com a ancestralidade. Tudo que eu estou fazendo, na verdade, não passa de atividade para passar o tempo, às vezes, entende? Então, algumas pessoas não conseguem fazer nem o bem e nem o mal com a religião, porque, na verdade, elas não conseguem se integrar.
essa religião, Umbanda e Candomblé, elas são praticadas a partir do nosso próprio corpo. A prática da religião demanda que nós estejamos, nós pessoas, né, humanas, estejamos disponíveis para que o sagrado se manifeste através de nós. O sagrado não vai se manifestar através de alguém que não esteja com o seu corpo limpo, sarado, cuidado. O sagrado não vai se manifestar através de alguém que não esteja interligado, conectado, que não esteja com a cabeça limpa, com os pensamentos limpos, com a consciência limpa, entende? Ou pelo menos com vontade de sair, de deixar de fazer coisa ruim, de deixar de fazer o mal para o outro. Tá? Então o sagrado se manifesta, é diferente, por exemplo, nós não vamos para o terreiro, para a casa de santo, ou para o Ilhaxé, na verdade, para ouvir uma missa, ouvir uma pregação, cantar e dançar, né? Cantar de acordo com a liturgia. Não, nós vamos lá para servir, nós vamos lá para praticar a religião, nós vamos lá para nos colocar a serviço das divindades, sejam as entidades de Umbanda ou sejam os orixás, que são energias da natureza, nada mais que energia da natureza. Orixá não é gente, não tem pé, braço, mão, né? A mitologia conta, na verdade, histórias sobre os orixás. Porque Ogum, daí saiu e andou por não sei quantos dias, daí chegou em tal lugar, tal. Isso é mitologia. Isso, na verdade, é para que as pessoas possam compreender. Até porque é uma religião que se baseia na oralidade para ensinar. Então, tudo que é baseado na oralidade precisa de alguma forma materializar alguma coisa para que seja melhor compreendido pelas pessoas, tá? Então, essas religiões foram fundadas com uma forma de resistência. Veja só, olha só o objetivo de quando se fundou essas religiões aqui no Brasil, em Cuba, enfim, e nos países da América. Como forma de resistência e preservação da cultura e tradição africana, tá bom? Que foram trazidas pelos escravizados para a América durante o período da escravidão. Elas foram criadas como uma forma de manter viva a religiosidade africana, mesmo sob a opressão do colonialismo e do sistema escravagista. Veja, tinha uma senhora, eu não me lembro agora, mas ela também falando num vídeo no TikTok, ela estava dizendo assim: a religião do Candomblé, ela não foi inventada na Barroquinha, né? Ela foi popularizada na Barroquinha, ela foi colocada à disposição das pessoas na Barroquinha, na Bahia. Mas ela já nasceu dentro da senzala, ela veio no coração e no corpo daquele povo que foi trazido à força para o Brasil, para a América, né? E para alguns países da Europa, foram trazidos à força, mas eles não deixaram lá a sua fé, a sua crença, a sua religiosidade, né? O seu conceito de criador, de criação, né? Eles não deixaram isso para trás, eles trouxeram. Por quê? Porque essa religião, ela está aqui, ela está impregnada, ela está aqui na cabeça, ela está nas nossas mãos, ela está no nosso corpo. Nós dançamos para os orixás. Por que nós dançamos para os orixás? A dança é uma forma de contar a história do orixá. A dança é uma forma de dizer: olha aqui, olha o que eu passei, olha o que eu fiz, olha o que eu vivi, né? É por isso que se dança no barracão, é por isso que os orixás saem vestidos, né, e fazem aquelas danças maravilhosas, lindas. O orixá não dá consulta, é diferente de entidade de Umbanda. Então, o povo africano vem com a religião impregnada no seu corpo. Quando eles iam atravessar, sair, por exemplo, entrar no navio negreiro para vir para a América, né, sair da África, alguns que tinham ainda, que traziam alguns patuazinhos, algumas coisas, eram forçados a tirar tudo que tinha, ficar nu, ou só de calção, aquele calção que eles usavam, que era feito de saco de açúcar, né? Aqui depois no Brasil.
mas eles recebiam essas roupinhas lá. E assim, eles tinham que dar uma volta, tinha uma árvore, que era a árvore do desapego, tá? No documentário Atlântico Negro, é muito bacana, super recomendo, tá? Para assistir, porque assim, ele fala, traz muitas informações sobre as pessoas que trabalharam diretamente com os mercadores de escravos, né? Mercadores de pessoas escravizadas, né? Então trazem muita informação pra gente. E lá eles falam sobre isso. Então essa pessoa tinha que dar 3 voltas, né? Ela dava 3 voltas em torno dessa árvore. E a partir do momento que ela desse 3 voltas em torno dessa árvore, ela esquecia tudo que tinha na cabeça dela sobre orixá, sobre candomblé, sobre a religião dela, sobre os deuses que ela acreditava. Deixava tudo ali. Só que assim, espertamente, astutamente, cada um fingia que sim, ok, deu as voltas ali, eu esqueci, não lembro mais nada. Quem é teu Deus? Quem é Oxalá? Nunca ouvi falar. Quem é Ogum? Não sei, não sei. Qual é a sua religião? Ah, eu gosto de Jesus Cristo. Então tá, então, né? Vamos lá pro navio, enfim. Então começava já lá, antes mesmo de atravessar o Atlântico. E daí, por exemplo, não precisou ser resgatada essa cultura. Ela precisou simplesmente ser mantida. E mesmo dentro do contexto, você vê, por exemplo, a ignorância, né, é tão grande. E as pessoas que trouxeram, que compravam, que comercializavam escravizados, o povo africano, né? Povo africano, povo japonês também, teve gente do Oriente que sofreu muito também no Brasil numa outra época, os indígenas, enfim, só que os indígenas eram rebeldes, né? Eram considerados preguiçosos, tal, então eles não serviam, por isso que foram buscar os negros, né? Mas outros povos também foram escravizados. O povo italiano, quando vem para o Brasil, né, na época da imigração, né, quando eles imigram para o Brasil, eles também sofrem muito. A minha mãe contava história de italianos que moravam na fazenda do pai dela, do avô dela, tal, assim, e como eles viviam ali, né? Eu só depois de adulta, depois de começar a estudar, que eu fui lembrar das histórias que a mamãe contava e pensar, nossa, como esse povo também sofria, entende? Claro que nada se compara ao que viveu, ao que sofreu o povo negro. Nada se compara. Mas escravidão é escravidão em qualquer circunstância, tá? Gente, eu peço a vocês que vão dando o like aí na live, tá? Isso é importante para atrair mais pessoas, tal, porque o canal precisa crescer. Enquanto, para vocês terem uma ideia, eu preciso chegar a 7.000 inscritos no canal para conseguir ter alguns benefícios que hoje eu não tenho, né? Eu tenho que pagar certas coisas aqui para fazer esses trabalhos, fazer essas lives para vocês, para conseguir alcançar mais pessoas, tal. Eu estou pagando, né? Fazendo do meu bolso, tá? Então, as curtidas de vocês, a participação, a frequência, né? O estar ali, seguir o canal, agradeço, até muita gente está seguindo o canal, isso é importante. E também quem quiser compartilhar a live, sinta-se à vontade, eu vou ficar muito, muito agradecida, ok? Então, assim, esse contexto da africanidade no Brasil, ele é diferente de todos os outros contextos. Porque nós podemos ver, por exemplo, o povo, os japoneses e chineses prosperaram aqui no país. Os italianos prosperaram, os alemães prosperaram. E os africanos? Nós vemos ainda que uma grande parte dos pobres, dos miseráveis no Brasil, ainda são os africanos, é o povo negro. São os descendentes desse povo que foi escravizado. Precisa ter cota para conseguir acessar uma universidade de qualidade, precisa ter, entende? Cota para entrar na vaga de serviço público, os outros não precisam. Então, quem continua ainda com o banho da escravidão, entendeu? O encardido da escravidão sobre em torno de si, é o negro, é o africano. Tá? Então, vamos seguir em frente.
As religiões de matriz africana também, por exemplo, elas têm por objetivo promoverem a relação, a conexão do fiel ali, do filho de santo, com a natureza. Então, a partir do momento que se ensina que a natureza, que tudo que nós precisamos para viver está na natureza, e ensina uma forma ensina a preservar a natureza, você está fazendo um trabalho que vai muito além, na verdade, do candomblé em si, da umbanda em si. Ele é muito mais do que ir no terreiro e ficar lá dentro da bolha, tal, fazendo o seu trabalhinho ali, lavando a sua loucinha, ajudando a cuidar disso, cuidando de um mais novo. É muito mais do que isso, tá? E isso nós precisamos levar em conta. Dentro do contexto das religiões de matriz africana, eu vou falar do contexto das religiões de matriz africana, mas quero que vocês coloquem na cabeça uma coisa, que qualquer coisa que é consagrado, que passa, que sai do profano para o sagrado, pode ser usado para fazer o bem ou o mal para as pessoas. Então, por exemplo, uma hóstia da Igreja Católica, um pão da Santa Ceia nas igrejas evangélicas ou qualquer outra coisa, em qualquer outra forma de culto existente, isso tudo pode ser usado para fazer o bem ou fazer o mal para as pessoas, tá? Então, o que as religiões podem fazer de positivo e ou de negativo pela população, né? Pelos que estão em volta. Todas as casas de santo, todas elas, sem exceção, mesmo aquelas mais afastadas, sempre vai ter uma comunidade próxima. E todas essas casas se organizam para ajudar essa comunidade. Eu vejo, por exemplo, uma coisa que eu prestava muita atenção na casa de santo onde eu nasci, é que todas as pessoas que trabalhavam ali, porque era um espaço grande, uma chácara grande, todas as pessoas que trabalhavam ali, que trabalham ali, são pessoas que moram ali na região. Eles são empregados, têm carteira assinada, se aposentam, entende? Fica até se aposentar, né? E são várias pessoas, porque tem muito trabalho a ser feito. Por mais que os filhos de santo, né, as pessoas da casa trabalhem, há necessidade de que tenham pessoas ali exclusivamente para fazer o trabalho do dia a dia. Quando não está tendo nada na casa, tem animais para ser cuidados, tem jardim para ser limpo, grama para cortar, mato, enfim, animais para tratar, e tem uma série de coisas para fazer, o tempo todo tem trabalho lá. E as pessoas são da comunidade. Então, as casas de santo, elas empregam muito mais do que a Igreja Católica, por exemplo. Né? Vamos pensar na Igreja Católica, não estou falando mal, eu estou fazendo aqui só um comparativo, tá? A Igreja Católica só precisa do padre e de uma secretária. Não precisa de mais ninguém, porque todos os outros serviços são feitos por pessoas voluntárias, por fiéis. Nós, dentro da Casa de Santo, fazemos muito trabalho. Mas tem uma parte que não dá para a gente fazer, não é possível fazer. Quando a casa ganha uma proporção, ela tem que ter no mínimo 4 ou 5 pessoas trabalhando ali, e direto. Principalmente quando ela é fora da cidade, ela fica no mato, como é a casa onde eu nasci, que fica num lugar afastado, tal. Então, assim, o telhado se estraga muito mais rápido, às vezes até o cupim come até o próprio tijolo, é uma árvore que cai, então sempre tem que tem animais que se criam ali, sempre tem que ter pessoas ali trabalhando. Então ela faz um trabalho social. E isso é muito bacana, isso é muito bonito na religião. Agora veja, ela pode ter impactos positivos e negativos nessa população, né? Vai depender de como os atos são praticados, tá? Então, os positivos, né?
Por exemplo, a dar apoio emocional, tanto aos filhos quanto aos moradores da proximidade ali, que moram perto, né, da casa ou do Ilhaxé. Esse apoio emocional a pessoa às vezes bate a porta pedindo ajuda, por favor, eu preciso de ajuda, estou precisando disso, daquilo, tal, né? Então a casa vai ajudar, vai acolher, vai dar um banho se precisar, se a pessoa aceitar, né? Vai fazer um buri para a pessoa, vai fazer alguma coisa para ela sair dali melhor, enfim, né? Valores morais são ensinados o tempo todo. Porque eu não posso ser, na verdade, eu ser igreja, né? Porque nós somos templo. Eu não posso ser templo de divindade se eu não tenho valores morais. Então é necessário que a casa, o terreiro em si, ensine esses valores. É muito triste ver, por exemplo, alguns pais e mães de santo dizendo que não tem tempo de ensinar aos seus filhos. Aquele que não tem tempo de fazer uma roda de vez em quando e sentar, entendeu? E passar alguns ensinamentos para os seus filhos, não tem por que ser pai ou mãe de santo. Aquele que não pode, em momento algum, parar um pouco para atender, para ver o que está acontecendo em volta da sua casa, do seu Ilhaxé, que é a comunidade, os vizinhos. A pessoa não pode nunca parar para fazer aquilo, para atender aquelas pessoas, para passar alguma informação, passar algum tipo de valor moral para aquelas pessoas. Ela não está no lugar certo, ela está no lugar errado. Ah, mas não dá tempo porque eu tenho que jogar, porque eu tenho que jogar, porque eu tenho que jogar. Ah, tá, de jogar dá dinheiro, então vamos lá. Vamos fazer só aquilo que é pago. É óbvio que tem que pagar uma casa de santo, dependendo do tamanho dela, mesmo que seja pequena, ela precisa sobreviver. Se você chegar lá sem nada, sem um tostão, sem roupa para vestir, você vai sair de lá, você vai comer, você vai levar comida para casa, você vai ter roupa para vestir, você vai ter tudo. Então as pessoas precisam contribuir, as pessoas precisam pagar as coisas que são feitas. Né? E o que é pago dentro de uma casa de santo é axé que volta para você, tá? Não é explorar as pessoas, mas tudo tem um custo, as coisas não podem ser de graça. Gente, eu peço que vocês não esqueçam de curtir a live, quem estiver gostando, tá bom? Quem for saindo, entrando, passando pela live, mas gosta do que está ouvindo, porque depois vai ficar disponível no YouTube e você pode assistir, tá bom? Também, por exemplo, ela apresenta um guia para a vida, também é um ponto positivo, né? E tem também a questão da caridade e da ação social, tá? Então, todas essas questões são coisas, por exemplo, que todos os membros da casa participam, fazem parte desse processo, desses trabalhos, dessas atividades. Ninguém fica de fora, todo mundo participa. E esses trabalhos em si, essas atividades em si, nenhuma delas, na verdade, é possível que alguém use para fazer coisa ruim, tá? Claro, pode ter um ser mal intencionado ali que pode fazer tocar em alguém ali meio, né, de forma, né, fingindo que não viu, entende? Né? Isso acontece em qualquer lugar. Mas isso não é possível usar nada disso para fazer o mal, para mandar demandas, ou fazer feitiço, ou fazer coisas para atingir a vida das pessoas, tá? Agora os negativos. Intolerância e divisão, né? Intolerância e divisão. Essas questões da intolerância, ela não acontece só de fora para dentro da casa, ela também acontece dentro da própria casa, dentro do próprio Ilhaxé. Existem pessoas que têm muita dificuldade de comunicação, muita dificuldade de se relacionar com o outro, de aceitar o irmão. Pessoas que têm dificuldade de aceitar alguém que ganhou um posto na casa, que foi levantado para assumir alguma função específica dentro da casa. Então a pessoa começa a fazer coisas, né? Começa a fazer, olhar para aquela pessoa e desejar coisa ruim para ela, sabe? Isso tudo é demanda, isso tudo vai... Só que nem toda demanda vai bater no outro, às vezes não chega na pessoa, às vezes fica para você mesmo. Então, quando eu pergunto, você já se perguntou por que você recebe tantas demandas? Por que as pessoas mandam tanta demanda para você?
Eu pergunto no sentido de você olhar, né? Se olhar e dizer, será que eu não estou desejando, não estou olhando para alguém e desejando, ou então fazendo, tipo, tendo pensamentos que não são lá tão ortodoxos? E esses pensamentos podem voltar para mim e me prejudicar e me tornar, me incapacitar de alguma forma para algumas coisas. Sempre olhe primeiro como é que você está agindo. Sempre olhe primeiro como são as suas atitudes. Que atitudes você tem? Como você age com seus irmãos? Como você age dentro da casa? Como você faz as coisas? O que você pensa desse ou daquele? É natural sentir inveja, às vezes, de alguém que está, né, melhor recebido do que você? É. Eu já senti. Inúmeras vezes. De olhar e dizer, puxa, fulano está lá dentro do quarto de santo, né? E por que eu não vou, nunca fui? Depois pensar, pô, porque não é minha função, não tem nada para fazer lá. Ela tem essa função. Ou ele tem essa função. Mas quando a gente pensa esse tipo de coisa, eu tenho o hábito de ir, por exemplo, se eu penso alguma coisa, não, essa é uma filha de Oxóssi. Eu senti inveja daquela minha irmã de Oxóssi. Eu vou lá na casa de Oxóssi, boto minha cabeça no chão e peço a bênção, peço a Oxóssi, né? Misericórdia, Oxóssi, olha, né? Eu não tive a intenção, não queria pensar isso da sua filha. Mas eu sou um ser humano e como ser humano, né, eu cometo erros, eu cometo equívocos e eu pensei, tá? Gente, quem tá entrando ali, se gostar da live, por favor, curta, tá bom? Daí tem o fundamentalismo também. O fundamentalismo é uma coisa assim que todas as religiões, né, podem ser acometidas. Nós ouvimos falar muito no fundamentalismo islâmico, mas nós não falamos no fundamentalismo das religiões de matriz africana. Existe fundamentalismo? Vânia, existe. Existe representação? Existe. Existe teatro? Existe. Claro que existe. O que é o fundamentalismo dentro das religiões de matriz africana? É eu detestar os outros. As outras religiões não servem, não prestam, só presta a minha que é boa, as outras não. Eu desrespeito. Assim como existem pessoas que chutam a oferenda que eu faço para algum orixá, eu vou lá e chuto a santa que ele acredita, ou o santo que ele acredita, ou amaldiçoo a religião dele, da outra pessoa. É possível que pessoas se enfrentem por causa disso? Sim, é possível. Já aconteceu? Sim, já aconteceu inúmeras vezes. Tá? O dogmatismo também é outra questão negativa. O dogmatismo religioso ele pode limitar a liberdade de pensamento e a busca pelo conhecimento científico, além de reforçar ideias estagnadas e prejudiciais. Então, o que seria o dogmatismo? Eu falei disso ontem, porque eu estou fazendo toda quinta-feira, às 20 horas, eu estou fazendo uma live, serão 3 quintas-feiras. Teve a primeira na quinta-feira que passou agora, antes de ontem, que foi que é inteligência espiritual. É um trabalho de formação em inteligência espiritual. Né? E eu estava comentando justamente isso com as pessoas. Por exemplo, a inteligência espiritual, ela não permite que você seja um serviçal, um servidor, que você viva na servidão, seja no que for, no trabalho, na religião, na educação, na tua família, no teu relacionamento, entende? Não é possível dizer que uma pessoa é espiritualmente inteligente se ela vive na servidão. Então, dessa live de quinta-feira, ontem eu fiz bati um papo, um pouco por menos de meia hora, com um grupo de pessoas que entrou, explicando essas questões da servidão voluntária, né? Do livro, do discurso sobre a servidão voluntária de Etienne de La Boétie, que é muito interessante, muito atual, muito contemporâneo, né? Apesar de ter sido escrito no século XVI, no século XVI, ele tinha 19 anos quando escreveu, imagina, um menino, né?
E ele fala justamente sobre isso, né? Da gente não se entregar àquilo que nos é imposto. Claro que quem já viu alguma live minha já deve ter ouvido eu falar isso. A religião de matriz africana, ela exige renúncia. Ela exige que você, às vezes, abra mão de determinados conceitos que você tem. Senão você não consegue praticar. Mas a inteligência espiritual exige que você mantenha a sua verdade. A sua verdade é a sua essência. E a sua essência é aquilo que você é de fato. Mas que você não precisa impor para os outros. Você não precisa obrigar as pessoas a quererem ouvir isso. Você não precisa obrigar as pessoas a aceitarem a sua verdade. Porque essa sua verdade, ela diz respeito a você e mais ninguém. Então essa verdade que nós temos, ela não vai caber num espaço onde eu estou me relacionando com outras pessoas. Né? Ela não vai caber num espaço onde eu congrego com outras pessoas. É praticamente impossível. Mas eu não posso perder a minha verdade. Entretanto, eu tenho que renunciar a algumas coisas para que eu consiga, para que eu seja mais uma naquele contexto, naquela casa, naquele corpo, naquele grupo. Que eu seja mais uma parte daquela engrenagem, daquela grande engrenagem. Senão ela não anda, senão ela não se movimenta. E no momento em que eu não estiver mais servindo, que eu não estiver mais fazendo parte daquilo, que eu não estiver mais feliz, que eu não estiver mais, como disse o meu irmão, que eu achei muito bonito, ele disse, enquanto eu estiver sentindo emoção por ver a minha Dofonitinha, né, virada no santo, ou por ver não sei o quê, ou por ver Iemanjá, ou por ver... Eu não tenho nada a reclamar da minha religião. Então, enquanto você sente emoção, enquanto você tem prazer de fazer aquilo, se num dado momento você não tem mais prazer de estar ali, você tem que tomar um outro rumo. Você tem que dizer, olha, sinto muito, mãe, eu preciso, né, ou pai, não estou mais me sentindo feliz aqui. Sinto que eu não estou mais contribuindo, sinto que não está mais, entende? Não ficar ali rancorosa, com raiva das pessoas, tal, e achando que você é obrigada a ficar. Isso é dogma. E a nossa religião não tem dogma, não tem porquê a gente encarar dessa forma, tá bom? Quais são os tipos de trabalho que são feitos nos terreiros para ajudar as pessoas com relação à cura de doença, melhora na vida econômica e emocional, né? Trabalhos para demandas, trabalhos para ajuda, por exemplo, as pessoas também a engravidarem, quem quer ter filhos e não consegue ter, enfim, né? E que assim, como as casas de santo não tem, o candomblé e a umbanda não tem uma Bíblia a ser seguida, as casas têm a liberdade de fazerem as coisas de uma maneira bastante independente. Então, isso acontece de forma diferente na sua casa. Na minha casa aconteceu de uma outra forma, né? Tem a mãe Yara que tem contado um pouco da história dela no Roncó, e ela sempre tenta, sempre frisa, essa é a minha história, é o meu Roncó, não é o seu, tá? Então o meu Roncó foi assim, deu certo? Parece que sim, porque eu tô aqui, tô fazendo os meus filhos, cuidando dos meus filhos, deu certo. Então, né, cada casa tem a sua maneira de fazer as coisas, e eu não entro numa casa e vou para outra falando mal daquela por onde eu passei. Quem não se adequou mais fui eu, não são as pessoas que estão lá, porque as pessoas que estão lá estão tão adequadas que elas estão lá dentro, tá? Então, para ajudar as pessoas com relação a essas questões que foram colocadas agora, existe o banho de descarrego, que são banhos que são usadas ervas. Agora veja, quando nós falamos em demandas, né? Existe uma folha, que é a folha de Oxalá, que é Euê Babá, é a folha do boldo, que é uma folha que não tem contraindicação. Qualquer pessoa, de qualquer santo, pode usar, de qualquer orixá, pode usar aquela folha para tomar banho. Qualquer pessoa. Não existe contraindicação. Ela é usada na cabeça de qualquer filho de santo.
sem problema nenhum. E de qualquer outro que não seja filho de santo, mas que frequente, que vai tomar um buri numa casa, ou tomar um ebó, coisa assim. Já tem outras folhas, por exemplo, que não podem ser usadas em determinadas pessoas. Tem alguns orixás que têm limitações. Então não dá para usar certas coisas. Então tem que pensar, por exemplo, o que pode ser usado para preparar um banho que não vai prejudicar ninguém. O boldo é um deles. Agora, eu posso pegar, saber que fulano, por exemplo, tem um irmão meu que tem quizila, chama quizila, né? Tem problema com a folha da aroeira. Tá? Se botar a folha de aroeira em alguma coisa ali e tal, ele fica todo empelotado. Ah, mas hoje eu vou dar um jeito, vou jogar umas folhinhas ali entendeu? No banho, porque eu quero ver se sair se coçando do banheiro. Tem gente que faz isso? Tem. O banho é bom? É maravilhoso. O banho é maravilhoso. Mas se não souber usar, ou se usar para coisa errada, ele pode deixar uma pessoa muito doente, muito machucada. Tanto no emocional quanto no físico. Tá bom? Também são feitas firmezas e assentamentos, tá? Só que essas firmezas e assentamentos, aqui, por exemplo, eu coloco de uma maneira bastante generalizada, mas firmeza e assentamento só é feito para quem é iniciado na religião. Não é feito para todo mundo. Não é qualquer pessoa que chega na casa e diz assim, eu quero que faça uma firmeza para mim. Aí a mãe de santo, o pai de santo vai lá e faz uma firmeza. Não. Você precisa passar por um processo. O buri, por exemplo, o buri é uma coisa que não precisa ser iniciado, não precisa ser de santo para tomar buri. Qualquer pessoa pode, né? Ebori, dar comida à cabeça, alimentar a cabeça. Então qualquer pessoa pode passar por esse processo de dar a comida à cabeça. Qualquer pessoa, independente de ser iniciada ou não. E aí fica ali a yaori dela na casa. Ela vem ali uma vez por semana, uma vez por mês para botar uma vela, para, né, trocar a água, enfim. E fica ali. Quem cuida? A mãe de santo, o pai de santo, que é zeladora ou zeladora de orixá. Está ali para isso. E vai cuidar. E se a pessoa desaparecer, nunca mais voltar, vai chegar uma hora que ela vai desmontar e vai usar aquilo para outra pessoa. Quando chegar alguém que não tenha condições de comprar os elementos para montar a yaori, a mãe usa aquilo que está lá, tá? Pessoal, peço que não esqueçam de dar um like, quem estiver gostando, tá bom? E também quem puder ajudar ali na meta, né, de 5 rosinhas ali, até hoje eu não consegui ganhar nenhuma rosinha. Acho que eu não tô agradando muito não, porque ninguém me dá rosinhas. Então, as coisas que são utilizadas para fazer o bem também podem ser usadas para fazer o mal, né? Para atrapalhar, para né? Levar as pessoas a sofrerem consequências complicadas por conta da atitude de outras que simplesmente não gostam, não vão com a cara daquela pessoa, né? Oferendas e trabalhos com orixás e com entidades, né? A gente tem que lembrar que orixá não faz consulta. É muito comum ver pessoas chegarem, por exemplo, ir num candomblé pela primeira vez, e daí assim, perguntar pra gente, a gente que tá lá, que faz parte da casa e tal, né? Escuta, depois que terminar tudo, eles vão dar consulta, os orixás? Não, amor, o orixá não dá consulta. O orixá nem fala, por exemplo, até porque a pessoa está ali, ela está em transe, ela não tem condições de falar, ela não fala, ela está meio que fora de si, né? Ela está numa conexão com outro mundo, com outro, sabe, com outro plano. Ela não vai fazer nada disso, não vai dar passe para você, não vai. Existe um ou outro
Caso, por exemplo, da pessoa de estar ali alguém incorporado, né, em transe, e passar por alguém e do nada pegar aquela pessoa, levantar aquela pessoa, abraçar aquela pessoa, colocar a mão no peito, ou na nuca, ou na cabeça, ou no ombro, em alguma parte do corpo, que de repente essa pessoa tem alguma doença, ou alguma dor, ou alguma enfermidade, um desconforto, entende? Isso pode acontecer, claro. Mas orixá sentar e dizer, ó, Zifi, assim, não, isso não é coisa de orixá, isso é coisa de entidade de Umbanda, porque as entidades de Umbanda são espíritos desencarnados, e espíritos desencarnados falam. Esses sim, eles encarnam nas pessoas, eles falam, eles cantam, eles dançam, eles bebem, eles fumam, eles comem, eles dão consulta, eles fazem trabalhos ali na hora que eles estão incorporados. Aí nós já aproveitamos aqui para falar da tal da amarração, né? Que está aí no nosso contexto. Está no título dessa live. Essas entidades de Umbanda vão fazer amarração em que circunstância? Que aí eu não chamo nem de amarração, não gosto de usar esse termo. Amarração, ele soa como algo negativo, porque a amarração é amarrar alguém. Ninguém merece ser amarrado para viver ao seu lado, tá? Mas fazer algum ritual, algum trabalho, alguma coisa ali para trazer para perto de você a pessoa que você ama. Desde que exista um vínculo entre você e essa pessoa. Se não existir um vínculo entre você e essa pessoa, as entidades de Umbanda não vão fazer nada. Pode até te enganar ali na hora e dizer, né? Tipo, tem alguns que são meio brincalhões, né? Toma isso aqui, vou fazer, vai chegar assim. Entende? Porque às vezes você quer. Eu já vi pessoas para chegar na minha mãe de santo e dizer, mas eu quero. Da mãe explicar, olha minha filha, essa pessoa não está no seu caminho, não é bom para você, não vai ser bom. Mas eu quero, eu vou mudar essa pessoa. Eu consigo mudar essa pessoa. E depois passam uns dias, aparece de mão dada com a pessoa. Foi para outro lugar, foi pagar para alguém fazer. Vocês sabem quem faz esse tipo de coisa? Quando não existe vínculo espiritual entre esses dois seres? São espíritos que estão sem luz, espíritos aluno, espíritos que estão no escuro, precisando de luz, precisando ser tratados. Aí o que acontece? Né? Eu vou lá, enquanto mãe de santo, eu aprisiono esses espíritos na minha casa. Eu aprisiono e eu começo a cuidar deles desde que eles trabalhem para mim. Então as pessoas vão na minha casa e perguntam assim, você faz amarração? Aí eu digo, faço, faço sim. Só que, olha, eu estou interessada numa pessoa, só que essa pessoa é casada, tem família, tem problema. Nós separamos ele, entende? Nós separamos os dois lá e você vai ficar com essa pessoa, não se preocupe, tá? E aí eu uso os serviços desses espíritos, que são espíritos que estão perdidos, vagando por aí ainda. Aí eu sempre vou bater nessa tecla, né? Eu uso sempre esse mesmo termo e digo, cuidado, que um dia esse espírito pode cruzar com alguém que seja alguém decente, de bom coração, que enxergue que esse espírito está sofrendo, que está aprisionado e o liberte. A partir do momento que esse espírito for liberto, a partir do momento que esse espírito tiver encaminhado para a luz, direcionado para a luz, ele vai querer reparar aquilo que ele fez e que não era certo, que ele não considera correto, que ele fez porque ele precisava de ajuda. E quem estava prendendo ele estava prometendo ajuda, mas nunca ia ajudar, porque queria que ficasse lá. E aí, quando ele vem para reparar, o que vai acontecer? Aquela pessoa que ele amarrou para você, ele vai desamarrar. Ele vai tirar. Porque ele vai dizer, não é com você que essa pessoa tem que ficar. Porque não está no caminho, vocês não estão no caminho um do outro na espiritualidade. O universo não conspira em favor de vocês. Então não tem por que vocês estarem juntos. E também vai lá cobrar de quem mandou ele fazer.
Vocês entendem o que eu estou dizendo? Então, muito cuidado com essa coisa de amarração, muito cuidado com essa questão de ficar tentando jogar as pessoas para o colo uma das outras quando elas não cabem mais ali, o colo é pequeno para elas. E nesse contexto todo é muito importante deixar uma coisa muito clara aqui, que quando eu separo duas pessoas que estão pré-determinadas, ou não sei se pré-determinadas, mas que estão no caminho uma da outra, espiritualmente conectadas, né? E que tem uma função para as duas estarem juntas, tem uma razão para elas estarem juntas, para formarem uma família, para terem filhos, e alguém vai lá e destrói isso, separa isso, tem que pensar que nós desconstruímos toda uma cadeia. Eu chamo de efeito borboleta. Essa desconstrução forma um vácuo, tá? No universo, forma um vácuo na Terra, forma um vácuo no meio da humanidade. Por quê? Aquele casal teria filhos. Não vai ter mais, porque ele ou ela foi embora para viver com aquele outro porque alguém amarrou. Aqueles filhos também teriam filhos. Então vocês percebem que você não atrapalhou só um casal, só uma pessoa, só duas pessoas. Você atrapalhou uma linhagem inteira. Se alguém tivesse feito, digamos, uma amarração para que Moisés se casasse com, sei lá, com uma tal de Teresa que existisse na época lá. A linhagem toda de Moisés não existia, a linhagem de Abraão não existiria se alguém tivesse feito isso. Pensa mais ou menos por esse prisma, tá? Pensa mais ou menos por esse prisma. E também tem que pensar o seguinte: eu gostaria que alguém intervisse no meu casamento, no meu namoro, no meu noivado e tirasse a minha parceira ou o meu parceiro de mim e levasse para outra pessoa através de trabalho? Como é que eu me sentiria se fosse feito isso? As portas de me casar com a pessoa que eu mais amo. A pessoa me ama. Do nada a pessoa deixou de me amar. Do nada a pessoa virou a chavinha e disse: estou indo embora, me apaixonei por outra pessoa. Ela não se apaixonou, ela está enfeitiçada. E você fica ali chorando, você fica sofrendo, você vai, às vezes leva anos para conseguir se recuperar, para conseguir se levantar de novo. E aquilo que vocês dois tinham para fazer juntos, já acabou, não vai fazer mais, não tem mais o que fazer. Foi destruído. O caminho que vocês tinham para trilhar juntos, o caminho ficou lá, mas ficou vazio. Vocês não caminharam lado a lado, não trilharam aquele caminho. Então qualquer coisa que a gente vai fazer, nós temos que pensar primeiro em nós. Como é que eu me sentiria se eu fosse fazer isso? Como é que eu me sentiria se fizessem isso comigo? Se você pensar em você, não é nem pensar no outro, mas se você pensar em você, em como você se sentiria numa situação dessa, você talvez nunca levantasse a mão para fazer nada para ninguém que fosse mal. Você jamais levantaria sua mão para fazer. E eu não estou falando isso só para quem vai atrás, paga para fazer. Eu estou falando isso também para quem faz. Tá? Então, quem faz também está se colocando numa condição de muito risco. Porque o dia que aquele espírito for resgatado e ele voltar para reparar o que ele fez de errado, ele vai cobrar a conta. Tá? Tem também trabalhos de cura, né? Esses trabalhos de cura, por exemplo, né? Tem a questão das rezas, né? De rezas, às vezes garrafadas que são feitas, passes, né? Que as entidades de Umbanda dão, os próprios orixás também, as pessoas incorporadas que estão em transe, às vezes, né? Pega alguém ali, bota a mão na cabeça, tal. Quando passa o orixá ali, as pessoas tocam na roupa, como se fosse uma forma de receber algum benefício, né, ou de louvar simplesmente, enfim. Eu sou um pouco contrária à coisa da gente utilizar a religião, um pouco não, bastante, utilizar a religião para ter benefício. Eu não creio que ela seja para isso, né?
Eu vejo a religião como uma forma, por exemplo, como um ambiente onde só estão as pessoas mais complicadas da face da Terra. Quanto pior o ser, mais ele tem que estar lá. Então, assim, é um ambiente onde tem pessoas boas e pessoas nem tão boas assim. É um ambiente onde tem pessoas de todos os tipos, capazes de fazer coisas, de cometerem erros, de falhas e erros, que a gente olha e diz, não acredito, não pode. Aí você um dia comete um também e diz, nossa, realmente pode sim, até eu fiz. Ninguém que está bem, ou que está com tudo em ordem, que cumpriu tudo, né, que está com os seus afazeres, a sua agendinha bonitinha, organizadinha, com tudo cumprido, está lá. Não. Quem está lá porque precisa estar. E quanto mais alto o seu cargo, mais obrigação você tem. Começa com a Yalorixá aqui, e vai até o Abian, que ainda nem tomou buri, que está chegando na casa recente agora. Todos, sem exceção, têm as suas obrigações. Alguns têm algumas obrigações específicas, outros estão para o apoio geral. E ninguém tem que sentir raiva do outro, do irmão, porque o irmão está numa posição, ganhou um posto ou um cargo na casa. Agradeça que não foi você, porque aquele lá vai ter que estar na casa todo dia, todo final de semana, às vezes mais que isso, quando tem obrigação. Ele não pode faltar, porque no posto dele exige que ele esteja lá para cumprir com a obrigação dele. Enquanto que você que não recebeu posto nenhum, você pode simplesmente dizer, nessa obrigação eu não vou. Tenho outras coisas para fazer, eu vou fazer uma viagem, entende? Por que foi dado para fulano e não foi dado para você? Porque fulano tem muito mais a fazer do que você. Não é privilégio, não é porque eu sou melhor, não é porque eu sou mais organizada. Não existe isso dentro do contexto das religiões. Se nós fôssemos olhar para isso, a gente pegaria currículo de filho de santo, faria um currículo do filho de santo para dar um posto para ele. Às vezes a mãe de santo é obrigada a dar um posto, obrigada, assim, ela tem que dar um posto, né, para alguém que os outros olham e dizem, meu Deus, a mãe está dando posto para esse cara. Tá, o Orixá Exu diz que tem que dar, diz que é ele que é a pessoa que vai ter que fazer isso. E aí? O que você tem com isso? É ele que tem que fazer isso. Não vou aceitar, vou lá e vou fazer um trabalho para ele. Destrói o pobre coitado, entende? Faz um trabalho lá, às vezes você tem mão boa para fazer isso, você vai lá, faz uma besteirinha qualquer e consegue desestabilizar por inteiro a pessoa, tanto na questão emocional quanto na questão física, intelectual. Você está sujando suas mãos com coisas desnecessárias. Porque vai chegar um momento em que esse irmão que você prejudicou vai se livrar também desse prejuízo. Porque quem fez também vai voltar. Quando alcançar a luz, vai voltar e vai desfazer o que fez e vai cobrar de você. Presta muita atenção no que você faz. Presta muita atenção no que você pensa. Quando nós estamos principalmente dentro do Ilhéxé, dentro da casa de santo, do terreiro, né, seja na Umbanda, seja no Candomblé, nós estamos em conexão direta ali com essas energias todas, que são muito fortes. Então o nosso pensamento, a nossa palavra, ela tem uma força que a gente não consegue mensurar. Por isso que a gente tem que estar o tempo todo pensando o melhor para o outro, o melhor para o outro, o melhor para o outro. Porque eu posso passar uma besteira pela minha cabeça ali e atingir uma pessoa que está meio desequilibrada naquele momento, entende?
Harmonização de ambientes. Bem, o que leva pessoas a usarem dos conhecimentos do Candomblé e da Umbanda para atrapalharem a vida de algumas pessoas? Existem várias razões possíveis, né? Para prejudicar. E essas razões podem incluir vingança, tá? Eu quero me vingar do fulano porque ele se separou de mim e foi viver, voltou para a mulher dele, tá? Então o que eu faço? Eu procuro lá alguém que faz trabalho, tal, levo uma cueca dele, tal, sabe essas coisas que a gente ouve falar, né? Isso existe mesmo, tem gente que faz mesmo. Leva uma cueca dele, leva o perfume dele, eu levo a última xícara que ele tomou café e desestabilizo essa pessoa por completo. Ela não vai conseguir sustentar a família, nem os filhos, nem a esposa, nem ninguém, e muito menos voltar com você. E se voltar com você, vai voltar tão desequilibrado que você vai ter que sustentar essa pessoa. Se ela não estiver no seu caminho. Se ela estiver no seu caminho, naturalmente ela vai voltar. A lei do retorno é para o bem e para os dois lados, para o positivo e para o negativo. As coisas que são minhas vêm para mim, não interessa que ela tenha asa. Eu não prendo ninguém, não amarro ninguém, não forço ninguém a ficar do meu lado. Isso, na verdade, é humilhação. Você se coloca numa situação, numa condição de humilhação para tentar manter o outro no seu cabide ali, entende? Tipo, vai ficar porque eu quero. Aí passam uns meses, 1, 2 anos, 2, 3 anos, você começa a ter nojo daquela pessoa, consegue nem sentir mais o cheiro, quer nem ver mais dentro de casa. A pessoa leva a colher, o garfo, a boca para comer, você fica com nojo. Se ela faz um barulhinho, alguma coisa, você fica com nojo. Ela toma banho, antes de você ir tomar banho, você joga água sanitária no banheiro inteiro. E era aquele ser que era perfeito, maravilhoso, amado, que você queria para você e que você foi buscar através de trabalho. Isso, pessoal, não traz benefícios, não. E se esqueça que o que eu estou dizendo, que se a pessoa estiver no seu caminho, aí sim, às vezes alguma coisa está atrapalhando que vocês estejam juntos, aí qualquer sacerdote, inclusive o padre pode fazer isso, a freira pode fazer isso, qualquer pessoa que tenha um sacerdócio pode fazer alguma coisa para acelerar essa aproximação de vocês. Oi, Thalita Tamires. Como que a live funciona? Olha, ela começou 1 hora, mais ou menos. A live, ela funciona... Normalmente a gente vai falando, vocês podem, se quiserem, escrever alguma coisa, perguntar alguma coisa nos comentários, tal. Se eu conseguir, responder, eu respondo, tá bom? Mas é assim. Se quiser fazer alguma pergunta, fica à vontade, mas é sempre por texto, mensagem de texto, tá bom? Bem-vinda, Thalita Tamires, é você que eu estou respondendo. Então, assim, esse não é aquele tipo de live que você entra, por exemplo, que tem atendimento, tá? Com búzio, com não sei o que, não. A princípio, eu tenho feito trabalhos apenas educativos, informativos e formativos, tá bom? Não esqueçam de dar o like, quem está passando aí, quem está passando pela live, só passando também, se tem alguma coisa que lhe interessa. E lembrando mais uma vez, o vídeo, eu vou postar, eu subo ele para o YouTube, assim que termina a live, o vídeo na íntegra, tá? Então quem não consegue ficar a live inteira, pode depois ver o vídeo no YouTube, a Fefé Gali Coleção Caminhos, é o nome da minha página no YouTube. Tem também a questão de competição, né? E ganho financeiro. Isso é complicado, minha gente. Olha, esses contextos, só vivenciando mesmo pra gente ter certeza, pra gente crer nas coisas que acontecem. Mas eu vi uma situação de uma pessoa que perdeu as pernas. Perdeu as pernas no sentido de não conseguir mais se manter em cima das pernas, por causa de trabalho que foi feito, por uma questão financeira de uma sociedade que acabou.
Agora, quem desfez aquilo, a pessoa foi tão sábia que ela desfez, essa pessoa voltou a andar, voltou a, né, prosperou novamente, e quem fez o trabalho para destruí-lo, continua bem também. Não teve que desmoronar o outro para tirar do outro para dar para esse daqui, não. Cada um de nós tem o seu. Quando a gente nasce, quando a gente vem para cá, na linguagem do candomblé, né, no contexto das africanidades, se diz, a gente vem com uma cabaça. A gente traz uma cabaça, que é aquela purunga, sabe? Aquele purungo, né? Dentro dessa cabaça vem as coisas que a gente traz para a nossa vida. Por exemplo, na minha cabaça tinha residências e riquezas. E quando eu descobri isso, eu não tinha nem onde morar. Foi até engraçado ouvir, né? Residências e riquezas, tá? Eu não tenho nem onde morar, tô na rua. Tô na rua, praticamente na rua, né? Fui morar no terreiro. E depois, aí sim, aí as coisas vão organizando. Não é que vai te enriquecer, ou enfim, mas é que a tua cabeça, a partir do momento que assenta a sua cabeça, que alguém te orienta, que alguém te faz esse benefício de colocar a tua cabeça no lugar, entende? Estou falando da cabeça espiritual, né, do Ori. As coisas começam a acontecer como tem que ser para você. E não estou falando em destino também, estou falando em caminho, tá? Porque se eu vim com riquezas e residências, como é que eu não tenho nem casa para morar? Não pode, alguma coisa tá fora do lugar aqui. Tá? Então, quando nós nascemos, nós trazemos essa cabaça. Então, fazer trabalho para os outros, para tirar, para destruir financeiramente essa pessoa, também não é nada inteligente. Só porque eu tô com raivinha da pessoa, eu vou lá e faço um trabalho para destruir a empresa dela? Porque eu fui largada por um namorado que era rico, que é rico, eu vou lá e dou meu carro. Tá aqui, eu tenho um carro de 180 mil reais. Toma aqui, ó. Tô dando carro para você, Pai de Santo. Destrua. Quero esse cara destruído. Que ele me largou. Adianta isso? Adianta alguma coisa? Se você gostava dele, porque ele tinha, além de gostar dele como pessoa, também ele te proporcionava coisas interessantes, coisas boas. Você empobrecê-lo, ele não vai ter nada para te oferecer mais. Vão ficar os dois dentro de casa no final de semana. E tristes e infelizes, porque não estão no caminho um do outro. Gente, lembre de tomar água que está muito calor, tá? Ciúme e inveja. Outra coisinha terrível também, o tal do ciúme e da inveja, né? Meu Deus do céu, que eu já falei ali atrás. Mas isso é um sentimento, o ciúme e a inveja principalmente, ela é um sentimento tão poderoso, mas tão poderoso. Eu vejo a inveja, assim como a raiva, no mesmo patamar do amor, em termos de intensidade. Não estou falando em termos do que é, mas em termos de intensidade. São tão intensos, tanto o amor, quanto a raiva, quanto a inveja, entendeu? Eles têm intensidades parecidas. O amor, a intensidade do amor, ela vem do âmago do ser humano. A raiva vem do âmago, do fígado do ser humano. A inveja vem de dentro também, vem do âmago também do ser humano. Então esses sentimentos, eles podem levar benefícios ou desgraça para as pessoas. Depende do que eu penso sobre elas. Depende do que eu desejo para elas. Agora, quem está com inveja não vai desejar coisa boa. Quem está com inveja vai desejar coisas que que vão atrapalhar. E imagina você tá ali no meio de um orô, acontecendo um ritual grande e tal, um monte de gente, aquela coisa, aquela energia toda, e você pensando,
aquela desgraçada devia morrer, mas não, tá tudo bem, ela vai tropeçar, ainda vai quebrar o dedo, não sei, mas sabe, assim, sumir, desaparecer da face da terra, tal, e você pensando, e aquela inveja te corroendo por dentro. Você mexe com a estabilidade da pessoa, assim como se você estiver amando e você está em meio a uma situação como essas. O amor, a inveja e a raiva, eles inclusive, você não precisa estar só dentro da casa de santo, dentro do Ilhaxé, para você para você tocar a pessoa com esse sentimento. Esse tipo de sentimento toca as pessoas, mesmo que você esteja distante delas. É possível, você às vezes pensa tanto numa pessoa, a tua cabeça está o dia inteiro ali pensando, querendo aquela pessoa, você acaba às vezes conjurando aquela pessoa, conjurando a energia daquela pessoa. Ela vai começar num dado momento a sentir o mesmo. A raiva, a inveja é a mesma coisa. Você sente aquilo mas com tanto afinco, entende? Com tanta força, com tanta vontade, que aquilo vai atingir a pessoa de alguma forma. Então, é olhar para nós. Por que tem pessoas o tempo todo me mandando mensagem dizendo, olha, eu recebo demanda todo dia, eu recebo demanda o tempo todo, eu saio de uma, quando eu estou melhorando vem outra, entende? Presta atenção, se você está aqui na live, está ouvindo, tá? Se você pensa dessa forma, presta atenção nos seus atos também, meu amor. Presta atenção na maneira como você faz as coisas. Presta muita atenção no que você pensa a respeito dos outros. Tem gente que é amargo por natureza, é ranzinzo. Mas essa pessoa não tem maldade, ela só é ranzinza. Tem pessoas que são maldosas mesmo, maldosas. Não me interessa, mas meu irmão, ele tem um filho pequeno, tenha cuidado, não faça, não tô nem aí. Dane-se, eu cresci sem pai, o filho dele que cresça também. É a coisa mais absurda. Religião não é para isso. Religião tem o principal objetivo da religião, das religiões, das crenças, principalmente essas religiões que mexem com o mundo espiritual, que a gente manipula coisas, elementos da natureza para fazer as coisas acontecerem. Elas são religiões onde nós entramos para nos tornarmos seres humanos melhores. Esse é o principal objetivo. Não é para puxar o saco da mãe de santo, não é para ganhar ponto com a mãe de santo, o pai de santo, não é para ser o queridinho de todo mundo, não é para isso, não é para aquilo. É para se tornar um ser humano melhor. E se você não é capaz de buscar essa melhoria enquanto ser humano, você não é capaz de crescer, se você não é capaz de subir, de evoluir, né? Você vai permanecer ali. E vai permanecer ali, e vai sair dali, vai para uma coisa talvez que agregue muito menos do que onde você estava. Hoje eu estou meio dando uma bronca, assim, coletiva, até em mim mesma, entende? Porque eu fiz essa reflexão comigo, né? Pensando nessas questões todas que eu estou falando aqui. E também as crenças errôneas. As crenças errôneas, as crenças equivocadas também levam as pessoas a fazer esse tipo de coisa. Eu entendo, eu interpreto o candomblé e a umbanda do jeito que eu quero interpretar. Ele não tem uma Bíblia, só que ele não é interpretativo. Ele é uma religião de vivência. Eu tenho que viver aquilo ali no dia a dia. Eu tenho que viver todos os dias. Todos os dias. Esteja na casa ou fora dela. Eu tenho que colocar em prática aquilo que eu aprendo, aquilo que eu ouço, aquilo que eu vejo e que eu vejo que é um bom exemplo. Eu tenho que colocar em prática. Porque só assim a minha vida vai de fato andar, minha vida vai de fato tomar um rumo. E outra coisa é a insegurança, né? A insegurança,
é colocar sempre se colocar sempre na condição de alguém que está sempre recebendo demanda. Eu sou inseguro. Então eu tá sempre alguém me dá uma olhada assim, eu já penso, vou correndo lá no meu assentamento ver se não tem alguma coisa estranha, errada lá. Entende? Outro olha e eita, esse aí já fez macumba para mim, já fez trabalho para mim. Pessoa insegura. E aí, por ser insegura, o que ela faz? Antes que alguém faça um trabalho para mim, eu vou fazer para ele. E aí fica o tempo todo os dois, um jogando coisa no outro, entende? Se tiver realmente fazendo, né? O que é perda de tempo total, absoluto. Não se ganha nada com isso. Existe, agora tem um texto aqui, tá? Veja só. Que coisa fantástica que é o espaço de um Ilê Axé, de uma casa de santo, quando a gente tem a capacidade e o bom senso de perceber que nós estamos num lugar onde nós temos grandes, mas imensas oportunidades de sermos seres humanos melhores. E nós só nos tornamos seres humanos melhores quando nós percebemos o que se passa lá dentro. Você já parou para pensar que dentro de uma casa de santo você aprende a cozinhar? Aprende-se culinária, aprende-se artesanato, objetos, porque você aprende a fazer os objetos, os adereços dos santos. Aprende canto, aprende dança, aprende percussão, aprende ritmo, ó, já estou em 6. Aprende outra língua, porque você lá a gente usa o iorubá no candomblé, na Umbanda também usa em algumas casas, e a gente aprende também os elementos da natureza, o que acontece, qual a importância de cada um. Aprendemos a ter práticas saudáveis de uso, de não uso, mas de utilização do que a natureza nos dá. 9 coisas traçadas, essas 9 coisas aqui, essas 9 questões que eu falei para vocês, que se aprende dentro de um terreiro, a escola não dá atenção. Mas isso é da minha tese, da minha dissertação de mestrado. Eu fiz a minha dissertação de mestrado sobre o candomblé. Ensinar e aprender no candomblé, né? Então, esses aprendizados, eu só fui me dar conta quando eu fui estudar a religião. E, de fato, quanta coisa se aprende. Quanta coisa boa tem para se aprender lá dentro. Então, pessoas perderem tempo, ao invés de estar aprendendo essas coisas, de estar percebendo essas coisas, estar passando isso para os filhos, tentando ficar de olho assim, meio de longe, para ver como é que aqui os mais velhos estão fazendo lá alguma coisa para eu aprender, para eu fazer para fulano, entende? Eu preciso aprender a fazer aquilo, eu preciso ver como é que faz, como é que a mãe corta, o que ela coloca. Presta atenção nas outras coisas, no que está por trás disso. Os mais velhos talvez estão ali fazendo alguma coisa para o bem de alguém, por uma necessidade de alguém. E você está querendo aprender aquilo para você derrubar uma pessoa que você não gosta. Tá? Então, o povo de santo é detentor de um conhecimento específico pautado em vivências e processos religiosos, pois só se tem acesso a determinado conhecimento a pessoa iniciada de acordo com a demanda da casa ou a necessidade do momento que vai participar ou ajudar em um determinado rito. Nas casas de axé se aprende desde culinária, canta, dança, percussão, produção de objetos artesanais, adereços, né? Elementos da natureza, cores e ainda a outra língua que é iorubá e a preservação do meio ambiente. Vânia Galiciano 2015. Isso está na minha dissertação. Se digitarem lá Vânia Galiciano no Google, vocês acessam a minha dissertação da Unicentro, tá? E tem um estudo bem interessante lá que eu fiz sobre o candomblé no Paraná, bem legal, eu gosto bastante do que tem ali. E consta esse texto aqui. Então, para concluir aqui a nossa conversa,
Só duas coisas que eu queria que vocês levassem, tá? E que dormissem com isso. Dorme abraçadinho com essa questão, que é o que eu faço para prejudicar o outro, naturalmente volta para mim. O que eu faço para ajudar o outro, naturalmente volta para mim. O que eu quero para mim? O bom ou o destrutivo? Eu espero que cada um que passou por aqui, que ouviu uma parte dessa live, quando pensar em fazer alguma coisa para alguém, para prejudicar alguém, se lembre do que ouviu aqui hoje. Você vai ter a lei, você vai passar, vai sofrer com a lei do retorno. Você vai ter de volta. Toma que isso aqui é seu. É como um filho, não dá para abandonar. Gente, eu agradeço, peço a vocês que curtam a live, quem não curtiu ainda. Agradeço cada um aqui. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser colocar aí no chat, alguma informação, algum complemento. Eu peço desculpa que algumas pessoas entram, por exemplo, e aparecem ali para eu convidar para a live, mas eu ainda ontem eu tentei fazer isso e eu acabei quase que desconectando, eu não consegui fazer. Então eu fiquei meio insegura, mas eu vou entender direito como é que faz essa questão de dividir a live com outra pessoa, porque é importante também, né? Contribui, enfim, tá bom? Então, é isso. Muito obrigada, né, meninas e meninos, e curtam aí, por favor, não saiam sem deixar o seu like, né, eu gostei ou não gostei, enfim, se não gostou, descurta, e nos vemos domingo 20h30, tem live de novo, tá bom? Mas aí não é sobre esse tema, é outra coisa. Muito obrigada e sintam-se abraçados todos e todos.